Eu sei que Deus entrará na sua casa e trará paz, mas eu creio que hoje Deus vai te dar uma nova visão, uma visão nova para esse novo tempo. Eu creio que Deus está arrancando a nossa cegueira espiritual e fazendo nós enxergarmos mais longe. Mas para isso acontecer, nós precisamos trazer Jesus para dentro da nossa casa, para a nossa vida. Nós precisamos ter atitudes, né? Então nós estamos diante de uma situação, de um fato, de uma história real na nossa história, né? Que precisamos de um milagre, precisamos crer que Deus vai intervir, que Deus vai fazer algo. Eu creio que o Senhor é fiel e justo para completar essa obra na nossa vida. E hoje nós vamos ver um texto muito conhecido, que vem nos trazer um rico ensinamento para os dias de hoje. Por quê? Porque esse relato que nós iremos ver, ele vem nos mostrar qual é a postura que nós precisamos ter nesse novo tempo. Qual é a atitude a ser tomada por nós para termos uma visão diferente, né? O que precisamos fazer quando nós nos encontramos em uma situação da nossa vida de que é impossível nós resolvermos? Tem coisas que nós não conseguimos resolver. Existem milagres que nós precisamos, tanto na saúde, como em situações como essa desse vírus. Nós precisamos de um milagre de Deus. Precisamos que Deus dê sabedoria a um cientista para que venha a vacina logo, né? Para que venha a ser dissipado esse mal das nações da terra, em especial a nação brasileira. Então nós estamos vivendo esse momento, estamos com um vírus que fechou todas as portas, que nos ameaça de morte e já está trazendo um problemão, né, para a economia da nação, que pode acarretar vários outros problemas, várias outras situações terríveis, e que nem vale a pena citar agora, porque eu creio que o milagre do Senhor estará estabelecido na sua vida. Porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. Eu creio que Deus nos alcançou e o sangue dele, o nome de Jesus, nos purifica de todo esse mal, nos protege, e eu creio que essa bênção entrará na sua casa, na sua família, em tudo que Deus te deu para administrar nessa terra. Mas precisamos ter algumas atitudes. Portanto, hoje nós vamos ver um texto que se adapta a uma situação difícil, né? E Deus falou muito forte hoje comigo assim, nesse sentido. Ou nos adaptamos à situação, ou nós procuramos mudar aquela situação, né? E só existe uma maneira de nós mudarmos a situação, que nós não podemos fazer nada. E só existe uma maneira, somente Jesus Cristo de Nazaré pode mudar toda e qualquer situação difícil. Então, não podemos nos adaptar com a situação dessa maneira, né? Precisamos fazer o contrário, não aceitar, e seja mais desagradável que for, seja a situação que for, nós precisamos procurar logo uma saída. E Deus já nos deu essa saída. Deus quer entrar na nossa casa, quer entrar na nossa vida, a vida dos nossos filhos, quer começar na casa dele, né? Porque a nossa casa é a casa de Jesus. Não pode ser outra. Se eu clamar por Jesus, Jesus vai estar ali. Se eu orar, Jesus vai estar ali. Se eu louvar, Jesus vai estar ali. Jesus não está em casa que não ora, em casa que não louva o nome dele, em casa que não busca a presença dele. Nós precisamos ter esse entendimento. E esse texto que nós vamos ver hoje, eu vou falar sobre o cego Bartimeu, que estava buscando essa restauração de visão. Ele tinha uma cegueira física, e muitas vezes nós podemos também estar com essa cegueira física, né? E Deus quer te proporcionar hoje, através dessa palavra, uma visão além, uma visão para nós seguirmos Jesus de uma maneira diferente. Amém? Marcos 10, versículo 46 a 52 diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Versículo 50, lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e a seguir Jesus afora. Nós muitas vezes estamos seguindo Jesus de longe, ou estamos seguindo Jesus como uma multidão. Nós precisamos fazer Jesus parar. Nós precisamos fazer Jesus entrar na nossa casa, e cada vez que nós orarmos e buscarmos a presença dele com a nossa família, nós venhamos sentir a doce presença do Espírito Santo. E peça ao Espírito do vivo Deus que a bênção do Senhor se estabeleça na sua vida. Portanto, nós temos um exemplo nesse texto do cego Bartimeu, porque ele não desanimou diante da circunstância, ele não desanimou diante da escuridão da vida no qual a situação da história dele tinha colocado para ele trilhar, né? Então nós vamos ver nesse texto um modelo de discípulo que, quando encontra Jesus, ele segue Jesus com um novo olhar. Nós precisamos, depois que sair dessa situação, nós precisamos seguir Jesus com um novo olhar. Eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma, a igreja de Jesus não será mais a mesma, a nação brasileira não será mais a mesma, mas nós não podemos andar com a visão que estávamos. Nós precisamos andar com uma visão nova, uma visão de Jesus Cristo, com experiências dentro da nossa casa. E também, os primeiros passos que nós devemos ter também, é ir em direção ao nosso milagre, à nossa cura, tendo sempre a consciência, querido, da nossa situação, como o cego Bartimeu tinha a consciência da situação no qual ele vivia. Ele tinha consciência na escuridão no qual ele vivia. Ele tinha consciência que para ele fazer alguma coisa, ele tinha que ser ajudado. Para ele ir para algum lugar, tinha que ser levado. Então, aquela situação estava massacrando cada vez mais a vida de Bartimeu. Portanto, para nós entendermos melhor, vamos ver aqui as características de Bartimeu. Ele era um homem que estava diante de uma impossibilidade de vida. Ele era um homem que jamais poderia mudar aquela situação, jamais poderia mudar aquela circunstância, né? Era impossível para ele, porque nem recurso havia na época. Ou seja, ele era um homem que somente um milagre iria resolver a situação que ele está. Eu quero dizer, somente um milagre pode mudar essa situação. E eu sei que Deus tem cuidado da nossa nação. Deus tem cuidado da minha vida, da sua vida. Os milagres já têm acontecido, mas Deus espera ver o nosso clamor. Deus espera ver a nossa oração dentro da nossa casa, em família. Veja, Bartimeu, ele não ficou parado, querido, para experimentar o milagre acontecer, ou a cura, né, vir até ele. Ele desejou estabelecer uma nova visão, desejou estabelecer a cura, o milagre na vida dele. Quando nós desejamos que o milagre se estabeleça, nós buscamos, nós clamamos, nós precisamos louvar e adorar aquele que reina. Amém? Então esse homem, ele teve o quê? Atitudes, ele fez algo que levou ele a ter a experiência do milagre, levou ele a ter uma experiência de cura que acabaria mudando tudo na vida dele. A vida dele, a partir que Jesus chamou, a partir de que ele conseguiu tocar em Jesus, mudou. Amém? Ou seja, diante das impossibilidades da nossa vida, há algo que nós podemos fazer. Diante do impossível, diante de tudo que está acontecendo na nossa nação, há algo sim que nós podemos fazer e nós precisamos descobrir, e é nessa época, é nesse tempo que Deus forjou, deixou isso para nós aprendermos. É lógico que isso, se quisermos experimentar o milagre do Senhor na nossa vida, nós precisamos clamar, nós precisamos buscar. As coisas não vão acontecer porque você é bonitinho, tem dinheiro, coisa. Não. Nós precisamos buscar. Deus está em busca dos verdadeiros adoradores. Portanto, eu quero que você note que, em primeiro lugar aqui,
Bartimeu, ele teve uma ação. Qual foi a ação dele? A Bíblia diz que ele ouviu falar de Jesus e ele entendeu imediatamente que aquela era a hora, que aquela era a ocasião da sua vida. Você tem entendido que esse é o tempo de Deus? Você tem entendido que está sendo a hora para nós buscarmos a presença de Deus dentro da nossa casa, em família? Você tem entendido, discernido esse tempo, que só Jesus salva, só Jesus pode fazer a diferença na sua vida? Olha o versículo 47. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Talvez hoje essa ocasião da sua vida esteja diferente, mas talvez a ocasião da sua vida é o que eu estou falando aqui agora, nesse momento, né? Precisamos de uma mudança, precisamos clamar, precisamos orar para que Deus tenha compaixão de nós, para que Deus tenha compaixão da sua igreja, para que Deus tenha compaixão da nação brasileira, querido, para que Deus tenha compaixão das outras famílias que nós conhecemos que não estão buscando Deus. Nós precisamos orar. E Bartimeu, ele fez isso, ele começou a clamar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Então precisamos orar. Tem compaixão da nossa família, da nossa casa, da nossa igreja. Tenha compaixão, Senhor. Então, quando começamos a clamar, quando começamos a orar, pedir a Deus a sua intervenção, algo acontece no mundo espiritual. Sempre quando nós oramos, algo acontece. Eu tenho certeza. Aonde tiver 2 ou 3, ele está. Então, nós podemos aprender aqui nesse texto com Bartimeu que quando ele começou a clamar, algo começou a acontecer. A libertação, a cura começaram a se mover em favor da vida de Bartimeu. Não foi assim na hora. Ele começou a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Algo naquele momento começou a se mover. Eu tenho certeza que se você está orando a palavra, se você tem buscado, louvado, adorado, algo está se movendo no mundo do Espírito para te abençoar, para que o milagre entre na sua casa. Ou seja, o clamor de Bartimeu, a sua oração, né, mexeu no reino do Espírito e fez Jesus parar, fez Jesus chamar ele, né? Ou seja, quando nós oramos, nós mexemos no reino do Espírito, porque toda ação há uma reação. Eu tenho uma ação em direção ao meu mestre, o mestre vai ter uma reação em direção a mim. Eu preciso crer. Então, eu creio que as suas orações, o seu clamor, algo começou já a acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa, porque se você estiver buscando mal nenhum, chegará na sua tenda. Amém, querido? Se você crê, bota uma mãozinha aí. Amém, querido? Porém, para isso acontecer na nossa vida, né, e como aconteceu na vida de Bartimeu, ele teve que vencer 3 coisas, né, de imediato na vida dele. Primeiro, foi o medo. Segundo, foi os embaraços. E o terceiro, a vergonha, né? Às vezes nós temos vergonha, estamos orando, se chegar uma visita, alguém para... Não, estamos em oração, entra junto, vamos orar aqui, depois a gente... Amém? Não interrompa a sua oração. Não deixe que nada venha perturbar a sua oração. Tire o medo. Não deixe o medo pegar. Se o medo pegar, você vai ficar com medo, as coisas não vão acontecer. Arranque os embaraços. Desembarace a sua vida, né? Então, veja que Bartimeu, quando ele venceu o medo, o embaraço e a vergonha, né? Note que Bartimeu começou a gritar. Bartimeu começou a pedir ajuda. Filho de Davi! E a multidão ali. Ele não estava interessado, ele queria arrancar o problema da vida dele. Então esse grito era o grito da sua alma, era o grito, né, de basta, era o grito que não queria mais ficar preso, era um grito que... de uma maneira ou de outra, foi um grito que mexeu no reino do Espírito, né? Portanto, o seu clamor, o seu grito, é uma maneira de você expressar a sua atitude, é uma maneira de você expressar a sua fé, de acreditar que Deus vai fazer algo a seu favor. Foi isso que aconteceu com Bartimeu. Bartimeu começou a gritar e ele sabia que algo iria acontecer. Ele tinha convicção. Quando nós temos a convicção das coisas, o milagre se estabelece, querido. Não tenha medo do que vai acontecer. Amém? Precisamos
é ter medo se Jesus não estiver na nossa causa, se Jesus nesse tempo não nos der uma nova visão para seguir Ele. Amém? Veja, Bartimeu, ele estava ciente da sua situação, da sua impossibilidade, de que por si mesmo era impossível ele resolver. Nós estamos cientes que eu não consigo fazer esse vírus acabar agora. Eu não consigo fazer uma vacina de hoje para amanhã. Eu não consigo segurar a economia da nação para não ter problema. Não, eu não consigo nada disso. Ou seja, Bartimeu estava impossibilitado, como nós estamos agora, né? Então, eu tenho para mim que Bartimeu era um homem muito inteligente, porque ele sabia que algo poderia ser feito e ele fez. E eu sei que você é uma pessoa inteligente. Senão você não estaria aí ouvindo também a palavra de Deus. E se você é uma pessoa inteligente, eu sei que você está fazendo o que precisa ser feito agora nesse momento. Orar, clamar, buscar o Senhor, né? Então, o que ele fez? Ele se colocou no lugar certo. Ele se colocou no lugar que Jesus iria passar. E eu faço uma pergunta. Você tem se colocado com sua família em oração, clamando a Deus para esse mal, né, passe longe da sua casa, da sua família, dos seus amigos, dos seus parentes, né? E que Ele cure a nossa nação, porque quando clamamos, Ele está conosco. Quando tiver 2 ou 3 reunidos, Ele está junto, querido. Então nós precisamos crer na palavra dEle. Quando vamos orar, quando vamos buscar, precisamos ter reverência. Eu não consigo ler a palavra ou fazer de outra forma. E me incomoda de ver o jeito que as pessoas tratam o Senhor. Nós precisamos buscar o entendimento. Bartimeu, ele sabia, né, quem era Jesus, né? O que Bartimeu, melhor pergunta, o que ele sabia de Jesus? Ele sabia que Jesus era poderoso, ele sabia que Jesus era o que poderia dar solução ao problema dele. Ele sabia que o suficiente para levar ele a buscar Jesus e a curar, e a receber o seu milagre, a sua cura. Eu creio que você sabe muito de Jesus. Então você sabe o suficiente e sabe que o milagre pode acontecer na sua vida. Amém? Veja, Bartimeu sabia que Jesus estava na cidade e que certamente iria passar por aquele caminho. O que ele fez então? Ele tomou todas as providências para estar exatamente naquele lugar que Jesus iria passar. E eu creio que quando estamos em família, lendo a palavra, orando, louvando, o Espírito Santo vem naquele lugar. Está entendendo, querido? Quando nós trazemos a glória, a graça, a presença de Deus para a nossa casa, Jesus está ali naquele lugar. E ali pode acontecer o seu milagre, de uma hora para outra. Nós precisamos crer. E isso nos ensina hoje que é vital que estejamos no lugar certo. Hoje nós estamos reclusos em nossa casa. Será que na nossa casa, né, nós podemos mesmo receber a presença de Jesus? Será que temos feito algo para receber a presença dele aqui? Eu faço uma pergunta hoje a você: há algo na sua vida que é impossível e que você precisa concretizar? Chame Jesus. Nós estamos diante de uma dificuldade. Nós precisamos chamar Jesus. Nós precisamos chamar o sobrenatural. Através do nosso clamor, uma ação espiritual virá sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família, nossos negócios, tudo que Deus nos deu para administrar aqui nessa terra e sobre a nação brasileira. Amém, querido? Então, eu quero lhe dizer algo para esse tempo, o lugar certo para esse tempo, para esse momento. Deus escolheu a sua casa. Amém? Deus escolheu a sua família para você ser o modelo, você ser o sacerdote, as mulheres sacerdotisas da casa, né? Então, se você crê que Jesus é poderoso o suficiente para realizar o seu milagre, então tome posse do seu milagre. Deus, eu creio que nenhum mal vai vir, eu creio que as minhas finanças não vão ser atingidas, eu creio que a igreja vai estar se mantendo, eu creio, Pai, que o milagre do Senhor em todos os membros serão abençoados. Ontem Deus me deu, quando estava orando por você, citei nome por nome de todos aqueles que estão cadastrados. Pedir para o pastor Juber botar em cada cadeira o nome de todos que estão cadastrados. E citei nome por nome, para que a bênção, o milagre do Senhor se estabeleça na sua vida. Amém? Mas a nossa primeira atitude hoje é chamar para dentro da nossa casa, né? Chamar Deus. Nós devemos ter
e colocar Deus sempre no lugar apropriado, que é a nossa casa. A nossa casa tem que ser o canto da oração. Por isso que Apocalipse 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém, querido? Então, quando eu acordo pela manhã, faço a mesa do café, eu oro: Deus, obrigado pelo dia, obrigado pelo esse café, obrigado pelo que o Senhor tem colocado na minha mesa, obrigado, Jesus, senta conosco na mesa, no almoço, na janta. Não, é uma maneira de nós orarmos, de restaurar os valores familiares, né? Portanto, eu creio que Ele está na sua casa, porque você é obediente, e você tem clamado, e nesses dias você verá o milagre, a glória do Senhor se estabelecer na sua vida. Eu tenho a certeza que a bênção do Senhor se estabelece na sua casa, porque você é uma pessoa que tem clamado, tem buscado, assim eu creio. Se você crê mesmo, dá um joinha aí, amém, querido? Eu creio nesse milagre na sua casa. Portanto, essa história de Bartimeu nos deixa aqui, né, para nós raciocinarmos, para nós refletirmos algo. Você já pensou, se Bartimeu estivesse ficado só murmurando: meu Deus, eu não posso ir para a rua, meu Deus, o que eu vou fazer? Só dentro de casa, meu Deus, só murmuração. Já pensou se Bartimeu chegasse: eu sou cego, não tem como eu sair, o que eu vou fazer? Por que o Senhor me fez assim? Né? Você já pensou se Bartimeu estivesse desanimado da vida? Ai, agora acabou, meus negócios vão dar errado, eu estou preocupado porque eu não vou receber o dinheiro, e essas coisas assim, né? Você já imaginou se Bartimeu tivesse só se lamentando: ah, Deus, por que o Senhor deixou que eu ficasse cego? Por que, Deus? Já pensou? Ou se Bartimeu tivesse em qualquer outro lugar em que Jesus não iria passar, né? Se Bartimeu não clamasse a Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim, será que a bênção do Senhor iria se estabelecer, né? O que teria acontecido na vida de Bartimeu? Com certeza Bartimeu não teria experimentado o milagre. Com certeza Bartimeu não estaria experimentando o poder de Deus se manifestando na vida dele, aonde mudou tudo na vida dele. Eu quero profetizar que depois desse tempo tudo vai mudar na sua vida. O milagre vai acontecer. Eu creio. Assim somos nós, querido, né? Às vezes nós deixamos o mal entrar na nossa vida. Raciocine comigo. Muitas vezes nós estávamos livres, né? Estávamos prontos, poderíamos ir na igreja a hora que quiséssemos, poderíamos ir para o culto, né? Para a célula, para os congressos, né? Mas às vezes sentimos preguiça e não vamos à igreja, não ia na igreja, né? Arrumamos desculpa e não vamos para a célula, priorizamos outras coisas. Arrumamos aniversário e outras coisas e não vamos a um congresso, não vamos para onde vai estar Jesus e queremos o nosso milagre. Aonde está 2 ou 3, Jesus está. Aonde se mexe com louvor, com oração, algo acontece no reino do Espírito. Amém? Então, agora, nós sentimos saudade. Ai, como eu estou com saudade de ir para a igreja. Como eu estou com saudade de ir para a célula. Raciocine esse novo tempo que virá. Mas Deus te diz assim: fica em casa e clame por mim. Fique em casa, porque eu quero ouvir a sua voz. Fique em casa, ensine os seus filhos a orar. Fique em casa, ensine os seus filhos a ler a Bíblia. É um tempo precioso que Deus deixou para nós. Nós precisamos olhar com os olhos divinos a situação que está acontecendo. Amém? Então, o nosso inimigo, o diabo, querido, ele lança muitas perguntas na nossa mente, né? Enquanto nós estamos livres para louvar o Senhor, para ir na casa de Deus, para ir na célula, ele começa a sua guerra suja para nos impedir. São coisas desse tipo: será que se eu for mesmo na igreja, eu vou ser abençoado? Será que o milagre do Senhor hoje vai acontecer na minha vida, né? Será que hoje é o dia? Eu não vou, hoje eu estou tão cansado. Hoje tem pouca gente, eu não vou porque hoje é Shabat, né? Célula, não estou afim, hoje estou muito cansado, eu não tomei banho. Desculpa.
desculpas e mais desculpas. Hoje você está em casa. Deus só deu uma pequena experiência de deixar nós confinados. Amém? Até pode fazer a pergunta assim, olha só, o inimigo ele lança dúvidas para nós não andarmos na presença de Deus. Olha só, quando nós deixamos de ir para a presença de Deus, nós podemos deixar de ouvir uma pergunta que Bartimeu ouviu no versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Irmãos, muitas vezes nós deixamos de ir na célula, no culto, livre, não numa situação como nós estamos hoje, e não queremos ir. E nós perdemos o momento de Jesus fazer a pergunta para nós: o que quer que eu te faça? Eu falei domingo que as tuas orações estão sendo ouvidas. Eu creio nesse milagre. Então, talvez você pode agora, nesse minuto, aí mesmo onde você está, em sua casa, seu escritório, sua empresa, não sei onde você está, que Jesus quer te falar mais forte hoje no coração e te perguntar: o que quer que eu te faça, meu filho? Qual é que está sendo os teus temores? O que está tendo de cegueira na sua vida que você precisa melhorar? Qual é o problema que você não consegue se unir com a família? Eu faço essa pergunta para mim. Então nós precisamos refletir, esse é o tempo. E eu quero te orientar hoje que o desânimo, a murmuração, a preguiça nunca deve ocupar o lugar em nossas emoções, como servo de Deus, as mulheres como serva, né? Chamadas por Deus para um tempo novo, para um tempo de bênção, para estar na presença. Não pode estar na nossa vida desânimo, murmuração, preguiça e outras coisas ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Amém? Porque se existe algo impossível de ser realizado na sua vida, a atitude sua, a atitude mais certa, correta sua, é estar no lugar certo, é estar no lugar onde você irá clamar, é estar no lugar onde Deus, nesses dias, tem pedido para nós ficar na nossa casa, clamando, orando. Você não precisa passar o dia inteiro orando, mas seja o tempo que você tiver na presença dele, você pode sim, no fechar os olhos, olhar, louvando ao Senhor, com seus olhos espirituais abertos e o físico fechado, ouvir de Deus: o que quer que eu te faça, meu filho? Eu vou te dar um milagre agora. Eu vou te dar uma nova visão. Porque Ele nos testa. Amém? Portanto, Jesus estará nos lugares, guarde isso, aonde Ele estará sendo adorado. Jesus só vai estar nos lugares onde Ele está, onde o nome dEle é citado, aonde o sangue dEle é clamado, aonde a atmosfera naquela casa é mudada, né? E a palavra diz assim em Mateus 18, versículo 20, diz assim: porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. É a palavra que fala, né? João 4, 23 diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Portanto, quando entendemos isso, quando nós temos o discernimento espiritual, né? Esses 2 capítulos aqui, os milagres começam a acontecer na nossa vida. Ou eles ficam já desenhados para receber. Com certeza vai vir. Eu creio na palavra de Deus. Nós não podemos ser desanimados, né? Mas sim animados e gritar, clamar para Jesus, né? Para que Ele pare, para que Ele nos ouça, né? Para que Ele venha ouvir o seu coração bater de forma diferente quando você sente a doce presença dEle. Nós podemos fazer isso. Deus deixou esse tempo para nós. Amém? Eu quero que você note também que uma outra ação de Bartimeu foi de se certificar de que Jesus viria ele. Ele não via Jesus, mas Jesus viria ele, iria ver ele. Ele queria essa certeza, né? Então, no meio daquela grande multidão, ele cego, como poderia ser notado? Ele nem sabia onde é que eles iam colocar, onde é que Jesus ia cruzar. Jesus vai cruzar por aqui, né?
Então, foi preciso clamar forte para atrair o quê? A atenção de Jesus. As nossas ações têm uma reação. Toda atitude, né, nossa tem uma reação do céu. Portanto, isso nos ensina que devemos perseverar até ter a certeza de que Jesus tem nos ouvido. Nós precisamos ir clamando, buscando, orando e ter a certeza disso. Porque quando você pede algo para Jesus, por exemplo, pelas suas finanças, pela sua saúde, a saúde dos seus irmãos, você viu que foi atendido, é porque você conseguiu atrair a atenção de Deus. Se o milagre aconteceu, você atraiu a mão de Deus na sua direção, né? Isso nos mostra que devemos o quê? Perseverar e nunca desistir. Estamos aí 21 dias de oração. Você tem orado, você tem buscado, dia 5 entregaremos. Eu creio num novo decreto sendo estabelecido. Voltando ao texto, o que estava acontecendo com Bartimeu, querido? A multidão tentou lhe desanimar, pedindo que se calasse, mas ele não deu ouvido à multidão. Versículo 48 diz assim, olha só. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, aquele contra-ataque que veio na vida dele, né, através da multidão, poderia Bartimeu ter desistido. Ele diz assim, como que eu vou chegar em Jesus? Eu sou cego. Como que eu vou chegar lá? Eu não sei onde é que ele está. E a multidão, Filho de Davi, e a multidão, cala a boca, fica quieto, cego. Né? Com certeza, as suas emoções deveriam ter sido tocadas, né? A sua mente foi flechada por Satanás, e ele estava caminhando na contramão, porque ele queria Jesus, e o povo que estava junto com Jesus mandava ele calar a boca, gritava, quieta, né? Então ele poderia ter sido o quê? Flechado na sua mente assim, está muito difícil, eu vou desistir. Está demorando demais, não, Jesus já passou. Jesus não gosta de mim. E assim são flechas do inimigo. Eu não mereço, eu pequei, eu fiz aquilo. O sangue de Jesus tem poder na sua vida, querido. Amém? Então, ele poderia ter desistido, né? Ele poderia ter sido flechado pelo inimigo, mas não. Ele se esforçou para se encontrar com Jesus. Como está o seu esforço de oração, de busca? Como você tem andado nesse tempo, querido? Para Deus forjar em você o que precisa ser forjado, né? Isso também nos ensina algo muito precioso. Bartimeu, mesmo sendo cego, ele não desanimou. Bartimeu, mesmo sendo cego, ele não escondeu a sua angústia. Filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele gritava. Bartimeu, mesmo sendo cego, ele grita em alta voz, clama e pede ajuda a quem pode abrir os olhos dele. Jesus, filho de Davi. Quem pode fazer um milagre na sua vida? Quem pode te trazer a cura? Quem pode mudar a sua história, querido? É Jesus. Amém? E Bartimeu, mesmo sendo cego, ele perseverou, ele enfrentou tudo, ele lutou para que o seu milagre fosse realizado, né? Como está o seu clamor na sua casa, né? Como está você nesse tempo de busca? Persevere, não desista, louve, agradeça a Deus já pelo milagre que vai acontecer na sua vida. Você sabia que às vezes até aqueles que acompanham Jesus, como naquela multidão, pode ser um impedimento para quem procura mesmo a luz do Evangelho, né? Às vezes as multidões chegam para nos tirar da presença, por isso que eu disse, não deixe nada atrapalhe o seu culto, a sua célula, está na presença de Deus. Esse tempo novo que Deus vai nos dar, muita coisa vai mudar. Isso aconteceu em Jericó, querido, onde muitos repreendiam Bartimeu para fazê-lo calar, e o pior, continua acontecendo até os dias de hoje. Vamos para a igreja? Não, a igreja está fechada. Então, vamos orar na sua casa? Não. Hoje nós temos que orar separado. Então, querido,
Chegou o tempo de você forjar a sua vida e a sua família, para aí sim lançar a rede. E Deus vai encher a casa dele de novos convertidos, e a sua casa, a sua família, amém? Os seus parentes, aqueles que não conhecem Jesus, vão conhecer ele, porque você é um modelo. Deus está forjando nossa vida. Muitos dizem que tem Jesus, mas Jesus não para eles. Jesus não continua andando. Jesus! Mas Jesus não para, né? Jesus não, eles nunca vão ouvir de Jesus: o que quer que eu te faça, meu filho? Porque buscam de maneira errada. Precisamos nos arrepender e pedir: Deus, eu clamo ao Senhor hoje. Eu, a minha casa, serviremos ao Senhor. Amém, querido? Então, a multidão só segue, não oram, não chamam, não clamam, né? Muitos não têm fé, eles querem o milagre dele como se Jesus fosse uma máquina. Um milagre aconteceu. Não. Se nós orarmos, ele nos ouve. Ele é fiel e justo para o sobrenatural de Deus acontecer. Então nós precisamos estar aqui determinados, e para receber o nosso milagre, nós precisamos ter convicção que isso só vai acontecer se Jesus ouvir as nossas orações. Amém? Por isso precisamos clamar. Jesus tinha compaixão das vidas. Jesus continua tendo a compaixão até nos dias de hoje. Bartimeu sabia e tinha ouvido falar que Jesus era cheio de compaixão, e essa compaixão era o que levava ele a realizar os milagres, querido. Tu acha que Jesus não tem compaixão de nós? Tem. Será que Jesus não está tendo compaixão do que na vida de muitos está acontecendo aí? Fome. Outros que eu vi na televisão tinha água, né? Um momento de nós higienizarmos a nossa mente e buscarmos a presença de Jesus. Então, amados, se você está no lugar certo, no lugar em que Jesus se faz presente, você precisa clamar. Faça da sua casa o lugar para ele passar todos os dias. Amém? Exemplo: clame nos cultos, clame na célula, clame na sua casa, como eu falei, clame onde você estiver. A chave está no clamor forte e não parar. A chave está em você perseverar. Nunca se deixe levar pelos conselhos desanimadores das pessoas que tentam te fazer calar, querido. Clame a Ele, não pare, até ter a certeza que Ele ouviu, te viu, está olhando para você, quer falar com você, quer trazer o milagre na sua vida. Não pare, não pare, nunca pare. Nós somos os filhos e Ele é o nosso Pai. Amém? Bartimeu, ele estava aqui determinado, né, no que ele queria. Você está determinado no que você quer? Qual é o milagre que você precisa hoje? Qual é a intervenção que você precisa hoje? Precisa estar determinado. A Bíblia diz que Jesus ouve o grito de Bartimeu. Olha o versículo 49 aqui. Jesus diz assim: chamai-o. Olha lá. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Observe que a chamada de Jesus não chega diretamente ao cego. Existe alguém encarregado para chamar. Né? Ele era cego, chamai-o. Mas ele estava clamando, ele estava orando. Amém? Então, nos dias de hoje, você é essa pessoa. Deus te chama para ser esse representante autêntico dele, sensível ao grito das pessoas que estão, nesse momento, procurando por um milagre. Se forge, entre na presença de Deus, diga: Deus, forge em mim um caráter diferente. Meu Deus, encontre em mim, se há algum caminho mau, Pai, me mostra, arranca de mim. É dessa maneira que devemos entrar na presença de Deus. E nós hoje precisamos de um milagre. A nação precisa de um milagre. O povo precisa de um milagre. Amém? Precisamos orar. Porém, para não se delongar muito, nós podemos notar que a atitude aqui de Bartimeu era de fé, era de certeza do seu milagre. Versículo 50, vou parar por aqui, diz assim: lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Nós sabemos que não é assim que normalmente iria agir um cego, de forma nenhuma. Não é um comportamento,
né? Ele ia sair, tirar, dobrar as coisinhas dele, botar no lugar, ia sair tateando, ou me leve, né? Mas naquele momento ele largou tudo. Ao invés de Bartimeu fazer de qualquer forma, não, ele lançou tudo fora e foi em direção a Jesus, né? Então Jesus, antes de curá-lo, ele fez uma pergunta, e eu acredito que 3 razões levam Jesus a fazer essa pergunta. Eu quero que fique no seu coração. Primeiro, foi que Jesus deu a oportunidade para Bartimeu para refletir e verificar o que realmente ele quer. Deus está nos dando um tempo para nós mostrarmos realmente o que nós queremos. Amém? Em primeiro lugar, Deus. Busque Deus em primeiro lugar na sua vida. Segunda razão é que Jesus, mais do que realizar o milagre, Jesus queria conversar com ele, queria ter comunhão com o homem. Jesus queria olhar nos olhos deles, nos olhos dele. Olhe para Jesus, busque comunhão com ele. Deixe Jesus, quando você abrir os olhos espirituais da sua vida, converse com ele, deixe ele conversar com você. Terceira razão é que ele queria ouvir dos lábios de Bartimeu o pedido, embora Jesus sabia o que ele precisava. Amém? Então Jesus sabia que Bartimeu tinha fé, porque ele já havia demonstrado através do seu clamor, mas fé só não é suficiente. Jesus queria ver Bartimeu consciente de que do que o milagre implicaria na sua vida. Amém? O que iria implicar o milagre que você precisa hoje na sua vida? Amém? Que transformação iria trazer? Eu quero que, antes de encerrar, te deixar algumas perguntas para você refletir. Você tem sentido a presença do Senhor na sua vida? Se não, continue, persevere, não desista. Amém? Você tem sentido, né? Quando você clama, você tem perseverado, né? Ou você tem desanimado? Eu digo pela primeira opção, persevere e amarre o desânimo, amarre o espírito maligno que quer fazer você calar. Amém? Você sente que ele está te ouvindo, que te olha e que tem compaixão de você? Tudo isso na oração nós precisamos sentir, né? Senão, você precisa ter a certeza daquilo que você tem pedido a Deus. Será, Deus, eu quero que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus, eu creio que os seus caminhos serão os meus caminhos. Põe, Pai, os caminhos que o Senhor já escreveu para mim aqui nessa terra. Amém? Então, eu creio que Ele te ama, Ele quer te dar uma nova visão para esse novo tempo que virá sobre a sua vida, sua casa, sua família. Eu creio que quando você sabe o motivo do milagre acontecer na sua vida, Deus vai te dar uma nova visão. Querido Deus, eu creio, Pai amado, na bênção estabelecida, que uma nova visão se estabelecerá na vida dos teus filhos. Não desliga. Eu creio, Pai, que a bênção, o milagre do Senhor entrará em cada casa. Eu creio, Pai amado, que o teu Espírito Santo, ó Deus, entrará com milagres, prodígios e maravilhas. Eu creio, Pai amado, que uma nova visão hoje se estabelece na vida desses que aí estão. Ó Deus, eu creio, Pai amado, ó Deus, que eles devem estar glorificando o teu santo nome em cada casa, em cada lugar que eles estão agora nesse momento. Pai, que o amor do Deus Pai Criador, a redenção de Jesus Cristo Filho e a consolação do doce Espírito entre e que estabeleça um milagre na vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo no coração.